Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Rentalcast, o podcast da locação. E hoje nós estamos gravando aqui em BH, uma cidade muito especial para a gente. Mas antes de começarmos, gostaria de agradecer nossos apoiadores. Nós temos a ABLA, Associação das Locadoras, a Brick, análise de perfil de clientes, a Vai, telemetria e inteligência para locadoras, e também nós temos o aluguel de carrobarato.com e a JG Corp, que trabalha ali com cursos e consultorias para o setor. E aí, Juliano, tudo bem? Hoje vai ter um bate-papo muito bacana, né? Nós estamos aqui no berço das locadoras de veículos do Brasil, uma cidade muito especial aí para o segmento, Com acima certeza. de tudo, e com uma pessoa muito especial, Marcelo Almeida, da Infotecnologia, trazendo informações assim extremamente relevantes e importantes para o nosso segmento. Marcelo, primeiro, seja muito bem-vindo, e eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do Marcelo aí para a gente. Primeiro, agradecer vocês, né, Rentalcast, o Luiz e Júlia Grit. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui respondendo as perguntas, debatendo e a gente informando mais o mercado também de locadoras sobre o funcionamento, sobre organização, sobre gestão. E tecnologia, né, Marcelo? Acima Principalmente de tudo, tecnologia, né? para resolver Só um pouquinho de tecnologia. Só um pouquinho. Bom, minha carreira toda foi em cima de construir softwares. Desde 1984 eu construo softwares, né? Então já tem muito tempo. Tem basicamente alguns softwares que foram um grande sucesso no Brasil, que foram softwares relevantes. Começou com o sistema da Receita Federal para declarar imposto de renda, que todo mundo usa hoje, é uma coisa natural, né? Eu fui o líder técnico desse projeto. Fiz uma parte, na época, de um gerador de programas, que o gerador de sistemas era um software que gerava software, que escrevia fontes, foi um sucesso grande. E depois foi a época da digitalização dos cinemas do Brasil, eu tive muito envolvido com isso, construí um software também que atuou bastante no mercado cinematográfico, para exibição dos filmes nas salas de cinema, né? Até então que eu cheguei numa parte que foi conhecer o mercado de locadoras de veículos e me envolver com esse mercado, construindo soluções para ele. E como foi? Como é que você se envolveu, Marcelo, com locação? Conta pra gente esse pedacinho da história do Marcelo. Começou com um pedido de uma das locadoras aqui de Minas, uma locadora importante, que se chama Locamig, né? O fundador é o Saulo Frois. E ele tinha dificuldades com o sistema de gestão, já tinha tentado alguns dos sistemas e ficou sabendo que eu havia me desconectado da minha empresa anterior e eu estava meio que disponível no mercado. Ele fui de alguma forma bem recomendado a ele e ele pediu que eu fizesse um orçamento para fazer um sistema novo do zero, construísse um sistema para ele, não era para o mercado, uma encomenda. E aí fizemos esse estudo e durante um ano, fechamos o acordo, durante um ano eu construí a primeira versão do sistema de gestão para locadoras de veículos. Isso foi em 1997. Bom, daí eu comecei a entender um pouco desse mercado. Obviamente, esse produto não era meu, era dele, foi encomendado por ele. E ele até falou, Marcelo, será que a gente não consegue replicar esse sistema, às vezes, em algum concorrente meu, que também é conhecido, amigo? E eu falei, claro que podemos. Não, mas eu não entendo nada. Não, eu cuido da parte técnica, mas o sistema é seu. Não, a gente divide aí, enfim, criou um modelo para a gente tentar fazer isso. Não funcionou porque o sistema foi muito voltado para a realidade de gestão dele. E acabou não dando certo, a gente acabou não conseguindo vender, entre aspas, esse sistema para outros que ele mesmo indicava. Mas eu fiquei antenado para o mercado. Eu vi que o mercado tinha poucas soluções. Você mesmo, Júlio, tinha já uma solução construída, né? Mas a gente percebia que o mercado tinha muito poucas soluções. Precisava, né, de novas soluções e tinha demanda, né, Marcelo, acima de tudo. Esse que é o mais importante. E aí depois, conta um pouquinho ali, que o Saulo e Locamig são super referências dentro do segmento, né? Ele se tornou presidente do Sindiloc de Minas Gerais, inclusive também é uma pessoa de referência muito grande. E o mercado locador, ele é muito específico, né, Marcelo? As pessoas acham que não, quem está lá fora pensa, qualquer um desenvolve um software para locadora, porque ele é fácil, é um mercado extremamente complexo, né, Marcelo? Depois da Locamig, como é que cresceu a Info em si? Quais os produtos você criou? Conta um pouquinho mais, estende um pouquinho essa história ali depois da Locamig. Depois da Locamig, eu falei,
bom, em cima desta oportunidade que a gente está enxergando, vamos construir uma solução para o mercado. Eu já estava conhecendo um pouco mais as regras de negócio e em 2004 e 2005 construímos o que hoje a gente chama de Locavia, que é o nosso produto. Então, ele foi construído em 2004 e lançado em 2005. E o meu segundo cliente foi o Marcelo Abras, que na época, hoje ele saiu do mercado, né? Ele tinha a locadora que se chamava Salute, depois a Salute foi comprada pela Let's e depois pelo grupo Águia Branca. E ele acabou, nas regras ali de saída e tal, ele se afastou do mercado. Mas ele foi meu segundo cliente e ele me ajudou muito a construir a parte de terceirização de frota, porque ele só trabalhava com terceirização e as regras que até então eu conhecia são as regras de rent-a-car, mesmo do aluguel diário, que é o que a Locamig fazia como majoritariamente, né? Aí eu comecei a ter contato com as regras de terceirização de frota. E é curioso porque, então, em 2005, no final do ano, apareceu mais uma oportunidade, que foi o Luiz Fernando Porto, com a antiga Locarvel, né? Que é um grande empresário, um grande visionário. Player, né, do mercado. Sim, se eu não tivesse tido contato com o Marcelo da Salute, para me dar pelo menos aquele básico de terceirização, eu não conseguiria nem me aproximar do Luiz Fernando, né? Porque ele tem um nível de exigência muito elevado e tal. Mas quando eu entrei na Locavel, acabou acertando esse acordo, ele tinha uma frota de aproximadamente 430 veículos, né? E aí começou as exigências e muitas demandas para melhorias, tornar os processos cada vez mais complexos e que o SEMO fosse capaz de controlar processos mais complexos, né, mais refinados, onde tivesse envolvimento de mais pessoas nos times, que as áreas se comunicassem mais, que os sistemas se integrassem mais os módulos, né? E isso foi muito importante, muito determinante para o nosso sucesso hoje. Eu acho que o Luiz Fernando foi um grande mestre para mim, porque ele deu muitas oportunidades. Era um grande parceiro, ele não me tratava como um fornecedor, me tratava como um parceiro mesmo, né? É uma palavra um pouco desgastada, às vezes as pessoas falam em parceria, mas a parceria de verdade é muito bacana, né? Ela é muito forte e muito legítima, acima de tudo. Eu particularmente gosto. Apesar de você falar desgastado, é uma palavra que eu gosto bastante, assim, sabe? São parceiros que, para mim, são legítimos, histórias legítimas, né, Luiz? Legal. E aí, muito legal essa tua história, né? Porque a gente fica curioso, né? Ver hoje o tamanho do sistema, né? A quantidade de locadores que vocês atendem no Brasil todo, entender como começou, né? E muito legal. E parabéns pela trajetória, Marcelo, não só para você, para toda a equipe, que tem muitos desafios, né? E falando em desafios, como que você enxerga hoje, né? O setor de locação de veículos, né? Fala um pouquinho da tua visão que você acompanhou de todos esses tempos envolvido dentro das locadoras, que a gente queria ouvir um pouquinho como que você enxerga hoje o mercado. O mercado ampliou muito, né? O leque, as ofertas de serviços desse mercado, e a gente que tem sistemas de gestão, a gente tem que acompanhar as ofertas, né? Os novos modelos de negócio, por exemplo, carro por assinatura, a própria venda de seminovos, que era um negócio antigo, que já era demandado por esse mercado, ela ganhou uma inteligência e um refinamento na gestão, porque uma parte muito importante do business é a venda do ativo, né? Então, esse mercado ele ampliou muito, ganhou uma relevância, porque a própria palavra mobilidade, como ela ganhou um uso mais comum, né, entre as pessoas, já ampliou o conceito do que uma locadora de veículos oferece, né? Então, até conceitualmente, mudou de patamar, virou mobilidade, não é só um business ali de aluguel de carros, né? É um serviço à sociedade. A sociedade precisa encontrar soluções mais modernas, visando o meio ambiente, visando comodidade, conveniência para os usuários, né, se moverem. E então ganhou toda essa amplitude. E isso gera também demandas, trabalhos e oportunidades para a gente que sempre oferece soluções tecnológicas para ajudá-los, né, com o negócio deles. Mas esse mercado, e o Brasil é uma grande referência mundial, porque as necessidades que geralmente aqui aparecem, é curioso porque parece que é até invertido em relação à ordem natural do mundo, né? Somos um país de terceiro mundo em desenvolvimento, mas que alguns negócios no Brasil parece que puxam
esses negócios em outros países que não se davam conta da necessidade de se adaptar ou da existência de um novo business, uma nova oportunidade, né? E a locação de veículos, carro por assinatura, a própria terceirização de frotas são meio que criações brasileiras, porque é diferente terceirizar a frota e o leasing, né? Que é a operação tradicional dos Estados Unidos e da Europa, né? São operações diferentes. Você tem muito mais serviços e valores agregados numa terceirização de frota. Enquanto que o leasing é mais que a operação financeira, um ou outro serviço agregado adicional. Isso que você comentou é muito interessante, né? Porque existem algumas discussões no mercado, né? Até falando que hoje nós não temos grandes redes internacionais operando elas aqui no Brasil, né? Tem também a brincadeira que o Brasil não é para amador, mas também é um modelo muito peculiar, né? Como fazer a locação no Brasil é muito desafiador por diversos motivos, mas ao mesmo tempo puxa essa qualidade, puxa a necessidade da inovação, da melhoria, né? Acho que está muito ligado com o que você está falando, né? Luiz, você falou algo extremamente importante, né? O Brasil, literalmente, não é para amador. A gente vê que as grandes redes não estão aqui. E nós temos players gigantes aqui no Brasil, né? Como Localiza, Unidas, Movida e tantas locadoras, como Locamig, que está aí até hoje, né, Marcelo? São referências. São referências do mercado. Então, e isso é um desafio extremamente grande. E falando um pouquinho de tecnologia, quero trazer um outro assunto, Marcelo. Quando a gente já foi concorrente num determinado momento da nossa história e da nossa trajetória, e eu sei que existe um desafio tecnológico, né, que é você manter os sistemas atualizados. E eu fiquei sabendo, Marcelo, que você lançou uma versão nova, tem agora alguns anos, poucos anos aí, porque você, parecido comigo, a gente chegou no momento que o sistema estava defasado. E eu sei que você reconstruiu isso. Conta um pouco desse desafio da reconstrução e como vocês estão encarando isso daqui para frente, Marcelo. Boa pergunta, Júlia. Assim, eu tinha muita dúvida sobre o momento de começar esse processo. Éramos dois, tá? Dois, exatamente. Porque a gente sabe que seria um esforço muito grande, então você sempre fica um pouco resistente, mas chega uma hora que não dá mais, né? Os próprios clientes começam a queixar da tecnologia, percebem que ela está começando a ficar defasada, né? A gente começa a ter dificuldade de encontrar profissionais no mercado para codificar novos modos ou fazer manutenção no sistema existente por estar numa plataforma, numa ferramenta mais antiga, né? E todos dessa área de TI querem estar na crista da onda, eles querem estar trabalhando com ferramentas sempre as mais modernas. E aí tomamos a decisão em 2021 de iniciar um novo projeto. Ainda teve ali uma dificuldade para começar, mas começamos mais ou menos em julho de 2021, concluímos uma versão inicial do novo Locavia numa ferramenta muito moderna. A linguagem de programação é um tecniquez aqui, mas vale a pena comentar. É o Node.js com um front em Angular. São hoje plataformas, ferramentas que são muito utilizadas pelas principais empresas de software do mundo. E em torno de 2 anos, nós conseguimos construir uma versão MVP, um pouco menos, 1 ano e meio nós construímos um MVP, um produto mínimo viável, capaz de mostrar para o mercado que estava realmente, um novo sistema estava sendo construído, já dava para ser utilizado por locadoras que tinham um nível de exigência menor do ponto de vista organizacional, de governança e de processos, ou locadoras menores também, mas enquanto isso, a gente aprimorava esse MVP para que ele atingisse a nossa meta, que era ter toda a funcionalidade que o legado ganhou ao longo de 15 anos nesse software que inicialmente ficou 1 ano e meio, mas que mais 1 ano de trabalho adicional a 1 ano e meio, a gente concluiu o Locavia com toda a funcionalidade original, obviamente, tudo muito mais bem estruturado. Moderno, né? Porque quando a gente faz a segunda vez, a gente faz melhor, né? Com certeza. A gente aprende, né? Aprende com os erros, aprende com os acertos. A gente absorve muito conhecimento do mercado, né, Marcelo? Acima de tudo. Que legal. Então, a versão nova
já está pronta, já está no mercado, já está sendo implementada para os clientes? Sim, ela está em grandes locadoras como a Unidas. A Unidas usa o Locavia Web, a nova versão, né? E hoje nós estamos com 42% da nossa base convertida para o Locavia Web. Então, nós temos um desafio de uns 58%, mas o nosso prazo final é até o final do ano que vem. Até o final do ano de 2025, a gente termina toda a migração do legado. Legal, né? bacana. Mas, Luiz, eu vou fazer uma confissão aqui para o Marcelo. Quero ver se ele lembra dessa história. A gente começou a competir efetivamente, Marcelo, em 2005, quando eu lancei a EuroIT, que foi no fórum da ABLA. Aconteceu no Autódromo de Interlagos. E aí a gente se encontrou lá em Florianópolis. Lembra disso? Eu me lembro. Lá em Florianópolis a gente se encontrou. Isso para mim foi muito marcante esse momento, porque assim, eu falei para o meu funcionário assim, vamos lá assistir a palestra do Marcelo da Locavia, tal, né? E aí eu peguei e joguei meu funcionário para assistir. Aí depois o Marcelo assim foi extremamente correto. Eu falei, Juliano, eu não gostei do que você fez. E assim, naquele momento eu falei, pô, Marcelo é um cara realmente, pô, é um concorrente correto, eu fui incorreto na época, tá, Marcelo? Quero deixar bem claro. Mas, assim, foi algo que me marcou muito positivo com relação ao Marcelo, sabe? Ele estava na posição dele, na posição correta, mas foi extremamente educado e correto para falar assim, Julian, eu acho que não foi legal, não gostaria que você participasse e assistisse. E ali, para mim, eu falei, pô, o Marcelo... A gente foi durante muitos anos, né, Marcelo, concorrentes. Eu acho que, afinal, tivemos uma concorrência bastante saudável. Respeitosa, né? Respeitosa acima de tudo. Tanto que hoje, poxa, a gente é parceiro, a gente é amigo, né, Marcelo, acima de tudo. Então, isso para mim é muito, muito importante, sabe? Criar essas relações, e eu acho que é muito importante, né, Marcelo, a gente criar isso com o mercado, que é o mercado que nos acolheu tão bem, né, Marcelo? Muito. E você está concorrendo comigo naquela época me fez crescer. Eu tenho certeza que eu te fiz crescer Mesma também, coisa, né? Um alimentou o outro, aquela competição muito saudável. Né? E o mercado que ganhou com isso, né? Porque vocês foram desenvolvendo. E basicamente eram esses dois principais players durante muitos anos, acho que até década, né? Éramos nós dois. Foram 2 décadas. 2 décadas. E acabamos nós dois construímos uma história muito interessante na tecnologia das locadoras. A gente participou da grande maioria da jornada das locadoras, ajudando-as, né, com tecnologia. O crescimento do mercado, o crescimento do setor, né, de alguma forma contribuindo, né? Contribuímos, acredito que bastante que sim. Importante, né? Legal. Eu vejo algumas fotos, algumas histórias, vocês participando de todos os eventos, então isso realmente é legal, porque vocês se dedicaram aos clientes e foram evoluindo também junto com o mercado. E aí, Marcelo, é natural, vamos falar de tecnologia, o pessoal quer saber o que tem de novidade, o que está acontecendo, né? Fala-se muito de inteligência artificial. Eu queria que você falasse um pouquinho do cenário atual e futuro, né, do sistema hoje para locadoras. A gente viveu uma era, 2 anos atrás, de transformação digital, né? Então, essa era a grande palavra e o grande tema. E a gente investiu bastante, porque a ideia era fazer com que a locadora tivesse todas as interações que ela tem com clientes, fornecedores, parceiros, de forma digital, né? A pandemia, quando ocorreu e trouxe uma consciência para nós de que esse modelo funciona e que era necessário, né? Então, estimulou isso mais. E nessa época, a gente acabou desenvolvendo várias ferramentas acessórias ao Locavia, como o portal do cliente, que facilita como o cliente da locadora interage com a locadora de uma forma digital, né? Utilizando um portal na web, e ali ele consegue fazer coisas, por exemplo, veio uma multa de trânsito, ele se identifica como condutor, envia os documentos relativos àquela autuação. O portal de fornecedores também digitaliza essa comunicação. Geralmente, locadoras têm muitos fornecedores, porque inclui as oficinas, né? E você não sabe onde o veículo, às vezes, vai dar o defeito. Você tem que procurar uma oficina nova, que às vezes nem era um fornecedor seu, e passa a ser um fornecedor. Então, geralmente, as locadoras têm muitos fornecedores, e essa interação exige com que o pessoal de contas a pagar, ou que cuida da manutenção dos veículos, tenham muitas interações com os fornecedores, para pagá-los e para demandar o serviço, buscar orçamentos, né? Aprovar orçamentos. Nós digitalizamos esse processo,
através do portal de fornecedores. Então, vivemos essa época de uns 2 anos para cá, só que, como você mencionou, acho que é um grande momento agora, a grande tecnologia que é avassaladora, é a inteligência artificial, e a gente teve que também reagir muito rápido a ela, e a gente começou a estudar e entender como que a gente colocaria dentro do Locavia essa ferramenta de inteligência artificial para ajudar o usuário do Locavia. E o foco inicial foi pensar como ajudar os gestores mesmo e não os colaboradores mais operacionais, fazendo tarefas não tão estratégicas, né? Porque é uma prática nesse mercado, a gente já viu muito, tenho certeza que o Júlio, na época, ele também percebia isso. Os gestores, geralmente, não têm tanta paciência para usar um sistema de gestão. Eles não sabem onde estão as opções do menu, como que acessa. Então, eles, às vezes, precisam de uma informação. E ela está espalhada, né, Marcelo? Em vários... Primeiro ela está espalhada e depois ele acaba pedindo para algum colaborador, um gerente ou um colaborador, para assim, tira para mim um relatório, eu estou precisando dessa. Aí, às vezes, tira 3 relatórios, coloca na mesa dele, aí ele vai começar a pinçar dados de um, de outro relatório para conseguir a conclusão que ele precisava, né? Uhum. E aí foi uma grande oportunidade, porque coincidiu, inclusive, com o curso do Júlia de Inteligência Artificial, Legal. específico para locadoras, né? Foi um projeto muito bacana quando o Júlia trouxe para mim esse projeto. Eu já tinha a ideia de colocar a inteligência no Locavia e o Júlia me convidou para ser um dos patrocinadores, um dos patrocinadores desse projeto novo dele. Eu abracei a causa, né, Júlia? E foi legal, porque nos primeiros cursos eu aprendi. O Júlia lá ensinando, dando as dicas e dando aqueles highlights sobre a inteligência artificial. Eu fui pescando algumas coisas. Falei, olha, se eu usar isso para colocar dentro do Locavia, somando com uma outra tecnologia que eu já imaginava. E tudo deu muito certo. A gente lançou a Thelma, né? Que é a nossa assistente virtual, nossa agente virtual. Fica dentro do Locavia, pronta para atender as demandas de perguntas em linguagem natural daqueles que estão usando Locavia. Geralmente gestores, que foi o foco inicial nosso. E foi muito legal, Luiz, acho que você deve ter acompanhado também alguns cursos, que o Marcelo apresentou ao vivo, né, ela funcionando, né, a Thelma funcionando. Então, foi muito bacana, porque as pessoas conseguiram ver. E eu, como sou dessa área, eu sei, primeiro, qual é a dificuldade de implementar uma ferramenta tão nova, uma tecnologia tão nova dentro de um produto que já está consolidado. E, segundo, entender, poxa, qual o impacto que isso está causando, né, para as locadoras. E eu vi, quando o Marcelo lançou isso com seu time, o quanto isso era inovador, porque nenhum outro software realmente tem isso, tanto que outros softwares começaram a correr atrás, né? Natural. Disso. Isso é muito normal, mas o Marcelo saiu na frente, lançando essa tecnologia, lançando esse conceito, essa ideia, e se consolidando aí como o primeiro software aí do mercado a ter inteligência artificial acoplada dentro da sua tecnologia com segurança, né, Marcelo? Eu acho que esse é um ponto importante. A parte de segurança eu já falo em breve. Só comentar, ontem eu estava com o diretor de um dos nossos clientes, até um cliente muito grande, ele estava fazendo uma visita na empresa. E ele não conhecia a Thelma ainda, porque não tinham tido a oportunidade de ver ainda, ou da gente apresentar a eles. Mas isso é um desafio, né, Marcelo? A gente lançar os produtos e conseguir fazer com que o cliente, tenha um produto novo, né? Isso é um desafio. Então, a gente aproveitou essa oportunidade e eu fui apresentar a Thelma. E aí eu comecei a fazer perguntas para a Thelma para mostrar para ele que funcionava, né? Quais são os 10 veículos da frota que estão mais rodados atualmente? Ela respondia. Desenhe para mim um gráfico de pizza cruzando veículos por marca. Ela desenhava o gráfico de pizza. Aí ele perguntou, Marcelo, posso fazer uma pergunta? Eu já gelei. Será que a Thelma não conseguiu responder? Aí ele assim, pergunta para ela aí, qual que é o prazo médio de cumprimento das OSs, das ordens de serviço? Em quanto tempo, em média, as ordens de serviço são abertas e fechadas? O prazo, tirando a data de fechamento, menos a data de abertura da OS. E aí? Aí eu mandei a pergunta para a Thelma, qual o prazo médio de fechamento das OS baseado na abertura e fechamento? Ela pensou e voltou com a solução. Caramba.
Que Então, assim, é legal. muito legal. Não, é incrível, porque a gente às vezes não espera, né? É. A gente sabe que a informação está dentro do sistema. Eu acho que a sacada de colocar a inteligência artificial para buscar essa gama de informações é muito importante, porque imagina para você fazer esse relatório, você tem que criar um relatório, fazer um monte de coisa nova, porque a informação está lá dentro. A vantagem da inteligência artificial, ela pega aquele monte de informações, consolida aquilo e você consegue perguntar. Dá liberdade para perguntar o que for, né? E o que você perguntou sobre segurança. Nós temos 2 pontos de vista. O de segurança interna e externa, né? Externa seria não deixar os dados da locadora vazar para a rede, porque quando a gente usa todos os dados armazenados no banco daquela locadora, para que a inteligência artificial tenha liberdade de fazer perguntas e ela trabalhar aqueles dados e devolver uma resposta baseada nesses dados, esses dados não podem servir como treinamento do novo modelo de inteligência artificial, da nova versão que, por exemplo, o ChatGPT vai lançar daqui a tantos meses. E isso é uma prática comum, porque quando você usa uma dessas, o Júlio sabe muito bem que ele até fala isso nos cursos, né? Quando a gente utiliza mais vocês que estão nos assistindo, quando você faz uma pergunta ao ChatGPT, mas fornece uma informação relevante para responder essa pergunta, na próxima vez que lançar uma versão do ChatGPT, essa informação é incorporada na base de conhecimento. E esse era o grande medo, de que as informações do banco de dados fossem para fora. Então, encontramos uma solução técnica que garante que não vazam, não vão para fora. Elas são só trabalhadas internamente dentro da Telma. E a segurança interna, que é a outra abordagem. São os diversos setores e departamentos de uma locadora que muitas vezes um setor não pode ter acesso a dados de outro setor. Às vezes são informações sensíveis, como o departamento de RH tem o valor dos salários de cada colaborador. É uma informação muito sensível. Se alguém da área operacional ou da área de checklist perguntar qual que é o salário do Marcelo e ela responder, né? Então é uma informação muito sensível que estaria vazando. Então nós também tivemos essa preocupação de isolar e garantir que isso não acontecesse. Muitíssimo importante deixar claro isso, né? Porque as pessoas ainda estão começando a entender como utilizar a inteligência artificial no seu dia a dia, apesar que a gente já usa, né, todo dia, não se dá conta como ela está aí, e é importante deixar claro, né, como que vai ser utilizado, e principalmente a questão de dados, que é muito importante. Mas aí, Marcelo, eu queria... você havia comentado por cima esses dias aí sobre uma novidade, a gente está falando de futuro e tudo mais, eu queria que você contasse aí qual que é a grande novidade que vocês estão, e até agradecer a oportunidade de a gente lançar essa novidade aqui, né, Júlia? Acho que é um espaço muito legal e, por favor, fique à vontade. Ô, Luiz, é um furo mesmo, viu? Estarei revelando pela primeira vez num meio de comunicação. Então, para o corte. Eu não anunciei em local. Algumas vezes numa conversa com alguém eu comento que isso está acontecendo, mas é a primeira vez que no meio de comunicação tão importante quanto o Rentalcast eu vou dar essa novidade ao mercado. Era um plano nosso internacionalizar a empresa. A gente hoje é líder de mercado no Brasil, né? As maiores locadoras estão com a gente, Localiza, Unidas, aí Volkswagen, Stellantis, montadoras importantes, Yamaha, legal. Mitsubishi agora recente. Então, e locadoras de médio porte, locadoras pequenas, todas são importantes para nós e conquistamos essa liderança no mercado. Eu sempre me preocupei no futuro, né, em como a gente... Bom, lá na frente, o que vai acontecer? Bom, se continuarmos crescendo no Brasil, vai chegar uma hora que o mercado aqui ele diminui bastante a chance da gente crescer, porque ou estão com concorrentes ou já são clientes nossos, né? Perfeito. E então tem que buscar mercados maiores. Então já veio há 4 anos uma ideia de internacionalizar. Trabalhei muito essa ideia, eu fiz um curso de internacionalização. Legal. Aprendi algumas dicas legais lá, foi um curso de 3 meses de duração e decidimos criar a primeira empresa. Ela está sendo aberta nesse momento nos Estados Unidos. Então, a partir dessa semana que vem, a Info passa a ser uma multinacional. Que legal. Fundamos a Info Technology LLC, é uma empresa americana com sede na Flórida.
Que legal, Marcelo. Pô, parabéns. É muito legal a gente ver Super novidade, hein? empresas Que do bacana. Brasil, né, expandindo para fora. É um mercado também gigantesco, né? Estamos falando dos Estados Unidos, né? Mas muito legal mesmo da parte de vocês. Parabéns. A gente deseja muito sucesso aí, né? Vai ter um grande desafio pela frente, né? Pois é uma jornada que está começando, né? A gente não subestima a nossa jornada. Ela é longa, ela é difícil, mas a gente começou no Brasil também, não era fácil, o Júlio sabe Sim. disso, né? Então, medo nós não temos, mas a gente tem consciência de que é muito difícil, mas vamos superar os desafios que forem aparecendo. Hoje nós já temos 2 clientes nos Estados Unidos. Legal. Isso também nos impulsionou a ser lá a próxima empresa, a sede da próxima empresa fora do Brasil. Temos um cliente na Argentina e um em Portugal. Hoje temos apenas 4 clientes fora do Brasil. Aí a meta nos próximos anos aí é crescer essa base e chegar pelo menos a 300 clientes fora do Brasil. Que legal, que legal. E hoje o sistema já está todo preparado? Como que foi essa... Porque não é só abrir a empresa, né? Nós estamos falando de um sistema gigantesco, né? Estar internacionalizado, que é o desafio, né? Como a gente comentou agora há pouco, né? Na época que a gente refez o Locavia, criou um novo produto moderno e tal, eu já tinha essa visão de longo prazo, de internacionalizar. Então, ele já foi todo desenhado para ser multilínguas. Hoje ele está em 6 línguas. Ele está traduzido para, além de português Brasil, português Portugal, inglês, espanhol, alemão e francês. Então, a gente está hoje em 6 línguas. As unidades de medida já estão todas adaptadas. Tem unidades imperiais, né? Nos Estados Unidos lá é milha, não aparece quilômetro, é galão, não é litro, é dólar, né? Talvez se tiver um campo de valor, ele vai estar em dólar. Então, todas as adaptações já estão feitas, né, para as moedas de cada país e as unidades de medida respectivas de cada país. Então, a gente considera que a gente está preparado mesmo para iniciar essa jornada de uma forma mais incisiva mesmo, mais forte. Que legal. Eu quero aproveitar esse ponto, porque eu lembro de uma entrevista que eu assisti do Marcelo, e para você criar essa empresa, para você criar o que você tem hoje, você precisa ter um time muito forte, pessoas muito fortes por trás. E eu lembro que eu assisti algo que falava sobre, poxa, um desafio teu que são de pessoas. E aí você criou algumas coisas interessantes lá. Conta pra gente o que você criou lá para relacionar como ter um time melhor dentro da tua empresa, Marcelo? É difícil dar uma resposta curta agora. Vai ter que ter um podcast só para isso. Um assunto predileto, né? Eu aprendi a amar a gestão de pessoas, a gostar disso, mas foi em determinada fase da minha vida de empresário que o bichinho me mordeu, ou me deu a dica, falou, olha, Marcelo, o sucesso da empresa, desculpa, não está nos produtos, está nas pessoas. Se está nas pessoas, então a parte de recrutamento deveria ter um olhar mais refinado, mais atencioso, e geralmente o que a gente vê é que as empresas delegam o recrutamento. O departamento de RH, ali vai ter um gerente, vai ter um diretor, vai ter uma moça, um rapaz do RH que cuida disso, e você delega, na minha opinião, Júlia, a parte mais importante da empresa, que é escolher as pessoas que vão trabalhar nela. Isso muitas vezes é delegado. Ah, mas Marcelo, você é CEO da empresa e se envolve com o RH? Muito. Mas esse muito é quanto? Por exemplo, todos os candidatos eu entrevisto. Candidatos. Ah, mas então você bate um papo de 10 minutos com ele? Não, 2 horas. 2 horas. 2 horas. Mas você perde 2 horas do seu tempo, você é CEO da empresa, não tem coisa mais importante para fazer. Muitos brincam comigo ou criticam, né? Olha, se tudo o que acontece na empresa, quem faz são as pessoas, eu acredito que a tarefa mais importante que existe numa empresa é encontrar as pessoas certas para trabalhar na sua empresa. Se a tarefa mais importante, o senhor tem que estar envolvido. Né? Então, o que a gente fez, e foi muito legal, acabou virando um case. Eu estou finalizando um livro sobre o assunto. Que legal. Escrevendo um livro sobre esse tema. Tem que voltar aqui para lançar, hein? Com certeza. Que é uma metodologia nova de recrutamento baseada em valores humanos. Né? Eu já pesquisei muito e vi que tem muita coisa evoluída sobre novas tendências de recrutamento. Soft skills, a gente vê muito, mas o que a gente elaborou é ainda mais para baixo, né? Soft skills já é uma evolução, é uma soma de valores que te permite ter uma soft skill, né? Mas a gente vai mais para baixo ainda, os valores básicos do uso das pessoas, né? Então, por exemplo, valores como honestidade, humildade,
fidelidade, que garanta que as relações são duradouras, até em relações nossas, matrimoniais, ou né, relacionamento entre pessoas. Se são fiéis, geralmente o relacionamento dura mais tempo, né? Perfeito. Então, a fidelidade na relação com empresas, eu com meu cliente, vai durar mais tempo. Vai ser uma relação mais longa com o meu cliente, se eu for fiel a ele, né? Mas como assim fiel ao cliente? Tem como ser fiel, sim. Né? E outros valores como resiliência, o mundo está muito complexo, as coisas estão mais difíceis, as soluções não vêm fáceis, você tem que ser insistente e persistente para encontrar as soluções que os clientes buscam. Então, é um valor importante. E talvez, para a gente encerrar um pouquinho e resumir, a empatia, né? Eu acho que é uma palavra mais falada hoje em dia. E você conseguir entender a dor do seu cliente para tomar as ações necessárias, né? Perfeito. Porque às vezes você fala, o faturamento parou. Tá, vamos resolver outra coisa, depois a gente olha. Não. Aquele sexta-feira, no final do dia, segunda-feira eu vejo. Não, o faturamento do cliente está parado. Se coloque no lugar dele, ele não está faturando, isso é muito grave. Sala de guerra, crise, vamos resolver o problema rápido. Mas não sou eu que tenho que perceber isso. Perfeito. É o colaborador que está em contato com o cliente, ele tem que ter esse valor, empatia presente na vida dele, porque ele vai ter essa percepção de que isso é muito importante, ele mobiliza o time ali para resolver o problema do cliente, porque ele percebeu que a dor é grande. Muito legal. E você comentou um ponto interessante, né? Não vou gastar tempo com isso e tal. Mas hoje, dentro das empresas, né, os times de RH, de people, falam muito isso, né? O maior tempo desperdiçado é você fazer todo esse processo, contratar uma pessoa e ela não dá certo, né? Não só de tempo, mas de custos, né? Então, assim, é importante se dedicar nesse processo inicial, porque você vai acertar muito mais na hora das pessoas entrar e ela já está com um fit muito forte com a cultura da empresa, né? Então, pô, legal, parabéns por esse trabalho. Tem uma pesquisa de Oxford que é muito legal. 72% das contratações são baseadas em habilidades técnicas. 83% das demissões são por causa de valores humanos. Caramba. Se você demite por conta dos valores, por que você não contrata observando os valores, né? Exato. E tem aquele outro ponto também, né? Que é mais fácil você implementar a parte técnica que a pessoa aprende do que os valores é muito da pessoa, do perfil, né? Aí que tá. A técnica que nós desenvolvemos foi como medir os valores das pessoas, né? Porque, poxa, então tá, a empatia é um valor que você deseja no seu colaborador. Mas como estou fazendo uma entrevista com você, Luiz, como que eu meço de uma forma mais matemática, mais numérica, qual o seu nível de empatia? Ele é 10, 5, 20, 100? Então, a gente desenvolveu técnicas para isso. E hoje, para ser aprovado no nosso processo de recrutamento, precisa ter 80% em todos os 8 valores que eu mencionei aqui. 80%. Se falhar um, a gente não contrata aquela pessoa. Nossa, realmente vale dar um dia aqui só falando sobre isso. Esse assunto é legal, acho que vale depois a gente voltar. A gente está chegando no final, Luiz, mas antes de a gente finalizar, uma característica muito legal que eu gosto, que a gente viveu, eu vivi mais, esse momento junto com você, mas a gente vive no meio das locadoras, né, Marcelo? O tempo inteiro, conversando com locadoras, como você falou, outro dia estava com um cliente A, B, C e tal. A gente vê a movimentação do mercado. O que o Marcelo enxerga nesse momento, Marcelo, de movimentação importante dentro do nosso mercado locador? O que você está vendo? Novos nichos de negócio, seja moto, seja caminhão, seja... Como o Marcelo enxerga o mercado locadora e o que você está vendo assim de tendência dentro do nosso mercado? E justamente por conta disso, porque a gente como fornecedor, a gente fala com muita locadora. A gente vê coisas dando certo, dando errado. O que o Marcelo enxerga disso, Marcelo? Legal. Não que eu tenha uma visão diferente dos outros, mas é o que você comentou. O fato de estarmos lidando com várias locadoras diferentes, porque uma locadora dificilmente vai lidar com as outras, né? Lida com os clientes. Mas ela, às vezes, conhece, tem um amigo que tem outra locadora, troca uma ideia. Mas a gente lida, como você falou, com muitas ao mesmo tempo e acaba escutando e percebendo o que cada uma está fazendo. E dá para a gente tentar fazer um prognóstico aí de tendências, né? A locação de veículos, tipo motocicleta, você comentou, é uma tendência que realmente é um assunto que hoje está muito em voga.
há uma expectativa muito grande, as que estão envolvidas com isso estão crescendo rapidamente, tanto que esse projeto da Yamaha caiu no nosso colo muito... estava pronto o projeto, vieram já com uma demanda de 110 mil veículos, né? Caramba. O sistema teria que gerenciar 110 mil veículos. Para ontem. Para ontem. Mas pesados também, né? Aí a parte de linha amarela, tanto linha verde quanto linha amarela, a gente tem visto que está aumentando a demanda. O Brasil precisa disso, porque a compra desses ativos são ativos muito caros. Se vem grupos de investimento de fora e montam locadores, colocando eles como investidores para comprar esses equipamentos, são muito pesados. E esse sim oferecer ao mercado um modelo de locação é o que muitos buscam, né? E aí viabiliza para muita gente do agro, por exemplo, né? Claro que os grandes grupos de agro, eles têm bala na agulha para eles mesmos comprar os seus equipamentos, suas máquinas agrícolas. Mas, às vezes, não são tão grandes assim que tem essa dificuldade, e isso é uma grande oportunidade que eu vejo que está acontecendo. Outra tendência que eu percebo o uso da inteligência artificial cada vez mais. E nessa primeira onda eu comentei sobre a Thelma, que é essa assistente que responde as perguntas mais diferentes numa linguagem natural, mas a nossa segunda onda será oferecer agentes virtuais para as locadoras. Então, por exemplo, tem lá hoje um time que faz a gestão de multas da locadora. Eu posso oferecer um agente virtual, uma inteligência artificial que, por exemplo, se chegar uma multa pelo correio, eu pegar aquele formulário da multa, seja de uma prefeitura lá do interior do Rio Grande do Sul, pouco conhecida, que vem num formato que você não está acostumado a ver aquele tipo de multa com os campos, os dados ali da autuação, estão em locais que você não está acostumado. Você submete a inteligência artificial, ela já imputa esses dados corretamente no Locavia, ela sabe o que é o valor da multa, qual que é o órgão autuador, quem que foi o cliente multado, a data da multa, a hora da multa. Então, esses agentes virtuais, eles vão ajudar muitas locadoras, às vezes, reduzir o seu custo. Claro que pode gerar um efeito colateral de mão de obra, né? de suprimir mão de obra. A gente se preocupa muito com isso, mas acho que nós temos que encarar a realidade. Me parece que a tendência é essa, né? Por muitas vezes na minha carreira de TI, durante 40 anos, eu respondi a pergunta: Marcelo, esse software que você está criando vai gerar demissões? Olha, pode até gerar uma ou outra demissão numa empresa, mas a quantidade de gente que eu vou ter que contratar dentro da Info para conseguir aprimorar e desenvolver essa tecnologia, o saldo é positivo. Mas agora, pela primeira vez, eu acredito que esse saldo seja negativo. Eu tenho lido estudos também, eu li um estudo canadense outro dia, mostrando um prognóstico talvez mais negativo nesse sentido, né? Por isso que é importante a gente entender exatamente qual que é o papel da inteligência artificial dentro dos nossos negócios, como que a gente pode utilizar ela a nosso favor, né? E exatamente, talvez nesse primeiro momento tenha um impacto, mas depois a gente consiga lidar Esse melhor é o principal ponto. Nós temos que assimilar essa tecnologia e para ela não nos substituir, né? E aí o curso do Júlia é uma grande oportunidade para as locadoras, porque é um curso voltado para as locadoras, né? É uma oportunidade que não vai ficar aparecendo aí no mercado, as pessoas têm que sensibilizar com isso e procurar se informar mais e assimilar essas tecnologias. Bom, vamos chegando no final. Muito legal o bate-papo. Passou voando assim. A gente ainda tinha muitos assuntos ainda, mas certamente a gente vai voltar a gravar aqui com o Marcelo. Marcelo, primeiro, aqui já antecipadamente agradecer a presença. E a gente quer passar para você dar um recado final aí para os nossos ouvintes aí, porque é muito importante aí. A tua presença foi sensacional, tá aqui. Obrigado mais uma vez. E seu último recado. Bom, primeiro agradecer, acho que a todos, não só vocês dois, né, com esse projeto muito legal, o Rentalcast, mas agradecer a todos, porque a Info é o que a Info é hoje. O Locavia cresceu a ponto de virar um produto internacional. Eu acho que por conta de todas as locadoras que se tornaram clientes nossos e nos demandaram situações que a gente não sabia, que a gente não conhecia, nos ensinaram as regras de negócio. Claro que a gente conhecendo tecnicamente, né, conseguimos implementar aquelas regras novas dentro do software, mas tudo que eu tenho que agradecer vocês que são do setor de locadoras e que me ajudaram muito a chegar até onde nós chegamos, mas a jornada ainda continua e é longa. Agora a jornada internacional, né?
Mas, Marcelo, mais uma vez, muito obrigado, tá? E agradecer a vocês que estão acompanhando esse episódio, né? Lembrar para que vocês possam também nos acompanhar nas redes sociais, no nosso site e aguardar os próximos episódios do Rentalcast. Um abraço, até mais.